Cobra Kai lançou seus últimos 5 episódios e eu vou estar comentando com vocês o que eu achei, qual que é a minha opinião a respeito disso e pontos positivos e negativos, tá? Eu vou começar falando dos pontos negativos, o que eu achei. Cara, tava muito chato e muito lento esses últimos 5 episódios, principalmente os 3 primeiros. Muita coisa boba, muita enrolação que você vê que, cara, era só pra preencher tempo de tela. Antes Cobra Kai, eu via numa madrugada a temporada inteira e eu nem via passar. Na hora que eu via já tava amanhecendo e eu, caralho, cara, perdi a hora aqui. Agora, dessa vez, cara, tava tortuoso ver esses primeiros 3 episódios. Um outro ponto negativo, cara, é que alguns personagens são muito chatos. Então, por exemplo, a Samantha, eu acho ela muito chata, cara. O Caio é muito chato, são personagens que eles não tiveram desenvolvimento nenhum. Então, do início até o final, eles são a mesma coisa. Ah, a diferença é que eles aprenderam a brigar, mas é a mesma coisa. O Caio é aquele mesmo personagem bobão, do início até o final. Mesmo ele conseguindo coisas como ficar com a menina bonita, ele conseguir lutar de igual pra igual com outros personagens, primeiro, ele é tão bobo que você nem consegue dar respeito pra ele, né? E a Samantha também é assim, ela é aquela personagem boazinha, a caratura de uma personagem boazinha, santinha do início até o final, não tem desenvolvimento, não tem nada de curioso, de interessante nela. E muitos personagens são muito parecidos ali. Então você vai ter, por exemplo, se você pegar a personalidade sei lá, do Miguel e colocar comparado com a personalidade do Falcão. Cara, muitas vezes você vê que é muito parecido. Poucos personagens tiveram algum desenvolvimento. O Falcão teve um desenvolvimento legal, apesar de que depois fica meio parado. O Miguel, principalmente no início, ele teve um desenvolvimento bacana, mas depois isso fica meio parado. E personagens que eu gosto e que eu acho que poderiam ser mais desenvolvidos. Poxa, eu esqueci o nome agora, a Devon, por exemplo, a Devon. Ela era uma personagem que eu gostei bastante, eu achei que ela tinha muito espaço pra desenvolver ali. Mas não, nessa última temporada ela só aparece uma ceninha ou outra, né? Você vê, foi uma temporada tão enrolada que a gente teve as lutas nos 2 últimos episódios, né? Que foram as lutas principais, que foi o Miguel contra o Iron Dragons, a Tori contra o Iron Dragons e finalizou o último episódio com o Johnny Lawrence contra o capitão do Iron Dragons, né? O professor, o sensei. E foram essas as lutas que a gente teve. Todos os restos dos episódios foi muita enrolação, né? Eu também não gostei da coisa do treino que eles fizeram. Aquela coisa do Caio e do Falcão bolar uma inteligência artificial, que eles vão ver o inimigo do Iron Dragons ali. Cara, eu achei aquilo tão idiota e tão forçado. Fez a série perder tanta credibilidade pra mim, sabe? Tão bobo. Porque as cenas de treino numa série assim, elas são aquilo que te dá credibilidade, né, pra luta daquele personagem. E todas as cenas de treino que a gente teve foram muito rápidas e muito corridas. Ah, o Miguel e a Thor vão lutar amanhã. Nossa, vamos treinar aqui hoje. Sabe, não teve aquela preparação, pô, eles vão aprender um golpe novo, que vai ser isso que vai poder ensinar eles a lidarem com o Iron Dragons. Cara, não teve preparação, então meio que eles vencerem as lutas ficou meio chato. E eu achei que foi uma boa escolha, agora falando de coisas positivas, né? Finalmente eles retomaram o Cobra Kai. Então o torneio, a Samantha desistiu, foi um negócio que eu achei bem forçado, porque ela não combinou com a personagem, com o que ela queria antes, mas tudo bem. Mas ela desistiu. E aí, quem vai lutar agora no Cobra Kai é a Tori e o Miguel com o Johnny ali de professor. E assim, pra mim o que teve de bom nessa última parte, e que salvou mesmo, foi o desenvolvimento do Johnny, do Chris e... eu acho que em suma deles, né? Porque foi muito legal, cara. Aquela parte do Johnny falando com o Chris, eu acho que era algo que a gente queria ver desde o início e foi bacana, aquele confronto dos dois, meio que, de certa forma, se acertando. O Chris tendo uma salva de consciência, né? Até eu achei meio chato a morte do Chris, porque, cara, eu acho que tinha um espaço pra fazer coisa melhor com ele, né? Eu até acho, tá, beleza, se querem matar algum personagem, que seja ele. Mas eu acho que tinha coisa melhor pra fazer com ele, sabe? A Tori, ela é uma personagem que, pô, ela não tem mãe, ela é menor, ela tá toda ferrada. A única pessoa que parece que se importa com ela é o Chris. Então, pô, eu esperava que ele ia talvez assumir que um papel de um avô ali e tal, mas não foi o caso, né? Mas também não foi de todo de ruim, né? Também foi uma cena, não foi das piores, né? Foi uma boa morte pro personagem, que pra mim foi um dos melhores personagens dessa série. Aquela instrutora, eu esqueci o nome dela agora, a japonesa que briga com o avô e tal. Cara, eu tava esperando muita coisa dela, ela só apareceu no primeiro episódio, depois só volta no final, com o japonês indo atrás dela, né? Esqueci o nome, instrutor japonês indo atrás dela. Eu senti que, cara, tinha muita coisa melhor pra desenvolver e ficou meio, sabe, eles ficaram lá aquele dia na praia, agora ele vai atrás dela, tipo,
Pô, seria mais interessante se eles se trombassem de novo no torneio. Eu achei que ela ia aparecer pra ensinar algum golpe no Cobra Kai, mas não. E, de novo, né, a parte do treino eu achei muito fraca. Eles podiam ter caprichado mais. Mas, de novo, a parte legal pra mim foi a parte do Johnny. O Johnny tendo a filha, a desenvolvimento do Johnny falando com a mãe no cemitério foi muito legal, né? A parte do Daniel, cara, chato demais. Tudo que envolvia a família do Daniel era muito chato, era tortuoso de ver. Aquela esposa dele enchendo o saco, ele enchendo o saco, os primos dele enchendo. Era muito chato, cara. Quando a Thor vai falar agradecer a mãe da Samantha, né, a esposa do Daniel, e falar que tudo de bom que ela ultimamente teve foi graças a ele, eu achei aquilo tão chato. O diálogo da Thor com a Samantha eu achei chato. Foi um nível de que eu não tava me aguentando quando vinha essas cenas. Aí vinha a cena do Johnny, do Chris, eu já ficava um pouco mais tranquilo. A gente teve as lutas estavam legais, eu tava me divertindo, só que eu vi que todas as finalizações ficaram muito mal feitas, cara. Não sei se eu tô sendo chato, mas por exemplo, a Thor tá lá metendo a porrada, tava legal. Na hora que ela vai dar o chute final, fica muito visível aquele corte pra ela já, tipo, na posição de que bateu, sabe? Não ficou fluido o movimento. Cara, parece que no início era bem melhor os movimentos, era mais crível. E isso não só pra ela, pro Miguel também, né? Eu achei que na luta do Miguel também teve aquela coisa que eu achei muito boba, que foi... Não é que eu achei bobo, eu achei muito mal desenvolvido. Aquele personagem do Iron Dragons que apaixonou na Samantha, cara, aquela luta não deu gosto de ver. Porque ele meio que se segurou, não fez muito sentido o Miguel ficar espancando ele toda hora e ele não conseguir nem revidar, não ficou... Sabe, não deu sentimento de uma luta muito real. E cara, aquele cara, ele tinha um espaço tão legal pra ser desenvolvido. Ele é o fortão, ele é o mais forte, mas ao mesmo tempo o instrutor regaça com ele. Mas acaba que a resolução dele é: ah, eu tenho vergonha de você, sensei, vai embora, sabe? A gente fica sem entender muito bem, parece que ficou meio bobo. Era uma coisa que tinha espaço pra ser trabalhada e não foi. Aí ele fica encarando a Samantha ali, meio esquisitão e foi bobo. E a luta da Thor foi legal, apesar de que teve essa parte no final, né? Também achei meio bobo aquela história do Rob vai dar um beijinho nela no meio da luta e aí ela volta com toda a força. Mas, tipo assim, em comparação com outras coisas, até que vai, tá ok. Eu preferia mais quando os personagens treinavam e se encontravam, né, dentro deles mesmos, alguma força, alguma filosofia. Igual foi o caso do Falcão, do Miguel no início também. Enfim, eu vejo que se perdeu muito a série. Mas tudo ok. E a gente chega finalmente na parte do Johnny, que eu acho que foi uma das melhores partes. Que é realmente os desenvolvimentos do Johnny foram legais. Toda a conversa dele com o Chris foi maneira. Eu acho que ele tendo a filha, ele se preocupando, ele comentando que ele carrega aquilo, dele ter tido um ensino médio muito maneiro, dele ter se sentido sempre o cara, dele ser aplaudido, e depois de uma situação na vida dele, de um dia na vida dele, ele perdeu tudo e só viu a vida dele sendo afundada e ele nunca conseguindo se reerguer. Então eu achei que aquele drama foi maneiro, cara, foi muito bom a gente ver, era o que tava faltando. A gente tava faltando ver Cobra Kai. Eu achei assim, a forma que eles deram espaço pra eles ficou bem forçado. O Miyagi-Do desistiu e agora entra o Cobra Kai. Mas mesmo assim, que seja, né? Eu também senti que, velho, isso devia ter acontecido faz muito tempo. Miyagi-Do era pra ter, sei lá, uma temporada, meia temporada, mas durou 3, 4. Domou muito da série. E aí só agora voltou o Cobra Kai. Fez muita falta. Mas tudo bem, pelo menos voltou, né? Tudo bem não, né? Era melhor se fosse de outra forma, mas pelo menos voltou. E aí que voltou o Cobra Kai, só nos últimos 2 episódios, né? Eu tava com saudade, mas voltou e tal. O Johnny lutando pela Cobra Kai. E ele tendo a oportunidade dele de agora lutar e pegar um título, né? E se colocar à frente ali como lutador e recuperar a vida dele. Né, voltar pro caminho que ele sentia tanta falta, ele se sentia muito mal. E eu achei que esse desenvolvimento foi muito maneiro, cara. Você vê ele na vida adulta, ele refletindo, ele falando com a mãe no cemitério, foi muito bacana. Ele lutando pela oportunidade. A luta dele foi maneira. Eu acho que foi melhor do que a dos outros. Eu senti de novo falta do treinamento. Eu também achei que ficou meio esquisito, assim. Como que eu posso dizer? O primeiro round da luta é o Johnny sem confiança, com medo lá, porque o cara botou medo nele. Aí o Daniel fala com ele, dá aquele esporro nele, ele meio que acorda. Aquilo eu achei legal, eu achei que foi uma forma bacana ali da série, né, voltar um pouco pra raiz. Mas também meio que ele não muda a expressão dele, a forma de lutar, sabe? Eles falam que ele ficou mais confiante, mas não sei se foi falha do ator, mas o ator não me pareceu mais confiante. Nos 3 rounds ele me parecia a mesma coisa. Mas tudo bem.
E aí, finalmente, né, o Johnny ganha, ele é aplaudido, ele levanta o troféu. Então, assim, coisa que faltou. Ali no final dele continuando a dar aula no Cobra Kai foi legal, o que eu esperava, né? E foi ok até o discurso que ele deu. Eu entendo que vocês vão precisar de defesa e tal, mas eu não posso ensinar isso pra vocês, que eu posso ensinar o ataque. E ele volta a falar os 3 lemas do Cobra Kai. O que eu achei bacana, porque eu já tava vendo ele apagar a escritura na parede e mudar as leis ali do Cobra Kai. E aí eu falei, pô, vai estragar a filosofia do negócio. E não, manteve. Então, assim, a trajetória do Johnny, eu achei legal, cara. As piadas, pra mim, só foram engraçadas as piadas do japonês. Esqueça o nome dele, do sensei japonês. De resto, tava tudo muito sem graça. O Miguel, naquele final dele indo atrás da Samantha no aeroporto, eu achei aquilo tão idiota, cara. Tipo assim, toda essa história dele ir pro Japão, eu não sei se eles tentaram fazer um drama muito mal sucedido ali, mas eu tava, vai, passa. Porque é um casal. Os casais de Cobra Kai, todos eles são muito mal feitos, muito. Eles meio que tiveram um desenvolvimentozinho lá na primeira temporada. Depois você nem lembra que eles estão juntos mais, sacou? A Samantha e o Miguel eles ficaram lá na primeira temporada e acabou na nossa memória, né? Meio que se eles se terminasse ali, ele vai pra um país e ela pro outro, foda-se pra gente. E meio que, ele vai agora no Japão pra eles passarem umas férias e tal. Achei muito bobo, cara, muito bobo. A Tori com aquele outro rapaz, eu esqueci a forma que eles agindo também é idiota, né? É tudo muito bobão. Mas vai, né? De novo, o que foi bom pra mim foi a volta do Cobra Kai e o Johnny finalmente tendo uma mudança na vida dele, né? Conseguindo um espaço, superando aquela parte do Chris. Aquela cena foi maneira, cara, dele jogando na cara do Chris, como que ele se sentiu mal, do Chris se desculpando, algo que faltava. De novo, a parte do Chris, eu achei que, pô, ele tinha espaço pra fazer mais coisa, cara. Ele podia assumir um papel mais de avô ali pra Tori, que ele era o único adulto, de certa forma, que realmente se importava com ela, entendia ela, dava uma força pra ela, né? A Tori também é uma personagem que eu gosto, mas eu senti que, pô, faltou, ficou muito nessa coisa do Rob, que já é mal desenvolvido e meio mal feito. Seria mais interessante ver ela se reerguendo, ela buscando o próprio caminho, através da luta, treinando e tal, né? Então, assim, faltou muita coisa meio tediosa, mas pelo menos teve esse ponto positivo, que foi a volta do Cobra Kai. Aquela parte do Johnny falando com um amigo dele na igreja também foi muito legal. São pequenos diálogos e pequenas coisinhas que eu acho maneiro. Porque, assim, pessoal, isso em todas as séries de hoje em dia, cara, você raramente vê uma série que tem um desenvolvimento bom mesmo, sabe? Que você tem os personagens, você conseguindo encarar os personagens como seres vivos e complexos. Eu lembro até de uma série, uma hora eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa série, Panic, da Amazon, que foi cancelada. É uma série maneira, um Battle Royale. Team também, um Battle Royale dos adolescentes meio que correndo em jogos e desafios pra tentar ganhar um dinheiro. Mas eu lembro que tem uma cena no 4º episódio. Depois a série fica mais. Não fica ruim, mas fica mais padrão. Mas essa cena no 4º episódio é uma cena que é o Ray conversando com a protagonista, eu não lembro o nome dela, a Heather. Eles estão conversando no carro depois de uma festa e tal. Cara, é um dos melhores diálogos que eu já vi numa série, cara. E é um diálogo que é muito diferente do que você vê na maioria das vezes, a forma que eles estão trocando ideia. O ator também mandou muito bem, a atriz também mandou muito bem. E ele vai comentando na perspectiva dele, de qual que é o papel deles ali no mundo, como que eles são vistos pelos outros, por isso. Cara, é muito maneiro. É um diálogo de, sei lá, de 5 minutos que, porra, me fez ver essa série 90 pontos melhor, sabe? Só que isso é raro. Então, quando acontece, mesmo que não seja nessa mesma intensidade, mas que acontece uma coisa legal assim, como o Johnny falando no hospital e tal, pô, já me muda meus olhos pra ver de uma forma mais positiva. E de novo, cara, eu falei no outro vídeo, eu sentia muita falta do Cobra Kai, fico feliz que de certa forma ele voltou, né? Preferi que ele tivesse voltado bem antes, que, porra, né, estávamos aguardando. Me senti meio chateado que personagens que eu gosto, eles foram, cara, totalmente nerfados. O Falcão tá nerfado, tem esses personagens chatos que não muda nada, velho. Esse Caio é a mesma porcaria do primeiro ao último episódio, personagem tedioso, imbecil. Tem. E personagens que eu, pô, por exemplo, a personagem, putz, eu esqueci, cara. A Devon. Pô, a Devon, ela era uma personagem que, da mesma forma que a Tori era pra ser meio que uma neta do Chris, na minha perspectiva, pra ele, de alguma forma, ele conseguir mudar e melhorar e ajudar ela, a Devon era pra ser meio que uma filha pro Johnny, vamos falar assim, né? Que ele já agora vai estar tendo uma bebê feminina, ela era meio que como se fosse a aluna
que ia ensinando meio que esse papel pra ele, ao mesmo tempo que ele ajudava e cuidava dela, que é uma menina bem excêntrica e que começou a lutar e tal, e que errava. Pô, a Devon você pega apego nela, porque ela erra, ela é uma personagem que, pô, ela sacaneou o Kenny e tal, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem maneira. Diferente da Samantha, que é a mesma porcaria do primeiro e último episódio. E tudo que envolve a família Daniel é muito chato, cara. Meu Deus do céu, esse moralismo deles é muito chato, cara. A parte do Sr. Miyagi também, eu achei que, pô, fizeram tanto suspense na outra temporada, e no final meio que isso se resolveu com 20 segundos de conversa da avó do Daniel, falando, é que roubaram o colar da mulher dele, ele foi recuperar, bateu no cara, e aí nem explica como é que o cara morreu, se ele bateu tanto no cara que o cara morreu, se o cara morreu no hospital, fica meio elas por elas, assim. Achei muito bobo, cara. Mas a parte do Johnny foi maneira, né? Então, vamos dizer assim, foi melhor do que o anterior. Não me senti tão decepcionado. É isso aí, rapaziada. Me conta o que você achou do último tempo de Cobra Kai. Tamo junto aí, valeu, galera. Até mais.